Fala aí galera, sejam bem-vindos ao canal Portal de Ija e hoje falaremos sobre o suplemento acetil L-carnitina, um suplemento para o corpo e para a mente. Bom pessoal, como de costume, vamos fazer aqui uma abordagem sobre os aspectos gerais do suplemento. Bom, a acetil L-carnitina é um nutriente e não um aminoácido, ao contrário do que muitas pessoas te dizem. A acetil L-carnitina e a L-carnitina não são aminoácidos, tá? São nutrientes derivados de um aminoácido que no caso é a lisina, ok? Bom, coloquei aqui uma imagem da fórmula estrutural da acetil L-carnitina. Como vocês podem ver aqui, essa molécula possui um grupamento acetil ali, é a molécula de L-carnitina com o grupamento acetil, que torna a acetil L-carnitina, obviamente. Coloquei aqui a imagem de uma mitocôndria, para quem nunca viu, é óbvio que é uma imagem ilustrativa, não uma mitocôndria de verdade. E por que eu coloquei a mitocôndria? Porque a mitocôndria é o local de maior ação da acetil L-carnitina em nossos corpos. Bom, quais são as principais funções da acetil L-carnitina no organismo humano? Só fazendo uma pequena ressalva aqui, antes de abordar esses tópicos, eu coloquei aqui uma pequena legenda mostrando as respectivas influências nos tópicos, ou seja, quanto maior o número de setas, maior a influência e a eficiência sobre aquela determinada ação no metabolismo. Vamos lá. Oxidação lipídica. O que seria oxidação lipídica? Seria a capacidade das células oxidar as gorduras, os lipídios em geral. A acetil L-carnitina possui uma eficiência moderada nessa ação, justamente por otimizar o metabolismo mitocondrial, que é o próximo tópico. Quando você otimiza o metabolismo mitocondrial, para quem não sabe, as mitocôndrias são organelas que se encontram em nossas células, responsáveis por geração de ATP. ATP é energia, e para gerar energia utilizamos, entre outras substâncias, os lipídios. Então a acetil L-carnitina vai promover uma otimização do metabolismo mitocondrial. Por isso, muito se diz que a acetil L-carnitina e também a L-carnitina promovem uma perda de peso, o que realmente é verdade, porque ela otimiza o metabolismo mitocondrial. Aumento na síntese de acetilcolina. ênfase aqui para o neurotransmissor, é óbvio, neurotransmissor acetilcolina, envolvido em várias funções de nosso corpo. Lembrando que a acetilcolina é um neurotransmissor que funciona de forma excitatória e inibitória ao mesmo tempo. É um neurotransmissor um tanto quanto peculiar. Logo após da barreira hematoencefálica, ele funciona como um neurotransmissor excitatório. Fora da barreira hematoencefálica, ele funciona como um neurotransmissor inibitório, como um relaxante muscular, etc. Otimização das funções cognitivas. Cognição, para quem não sabe, é aprendizagem. Memória, mais específico, o setor memória da cognição. Porque a acetil L-carnitina e não a L-carnitina poderia influenciar nos níveis de memória do indivíduo, porque ela aumenta os níveis de acetilcolina, e a acetilcolina é o neurotransmissor, o principal, vamos dizer assim, envolvido na aquisição de memória. Se você pretende melhorar sua memória, você tem que elevar os níveis de acetilcolina. Fazendo apenas aqui uma pequena ressalva, que a acetilcolina ela predispõe à aquisição de memória, ou seja, o aprendizado em si. Quando alguém te fala algo, para você gravar esse algo, claro que é uma situação hipotética, você precisa de níveis de acetilcolina altos para guardar aquilo lá de forma, vamos dizer assim, de forma mais enfática, né? Já para recuperar essa memória que você adquiriu, existe um outro neurotransmissor envolvido nisso, que a acetil L-carnitina não influencia em nada na síntese desse outro neurotransmissor, que seria o neurotransmissor de glutamato. E a acetil L-carnitina não influencia na produção de glutamato, é uma pena. Então, a acetil L-carnitina vai influenciar apenas na aquisição de memória.
o que não é uma coisa muito legal, já que se você adquire a memória, você precisa também ter uma boa capacidade de resgatar essa memória. Então você precisa procurar outras formas de estimular os receptores de glutamato, que é uma coisa um tanto quanto perigosa, de passagem, tá? Bom, pode ocorrer uma melhora na concentração, mas muito branda mesmo, porque se você for fazer uma pesquisa um pouco mais a fundo, você vai ver que os principais neurotransmissores envolvidos na concentração é a dopamina e noradrenalina. A acetilcolina até influencia, mas em segundo plano, é claro. Bom, e quais são as principais diferenças entre a acetil-L-carnitina e a L-carnitina? Bom, como eu mostrei lá no slide anterior, naquela fórmula estrutural, a acetil-L-carnitina possui um grupamento acetil, obviamente. E o que esse grupamento acetil confere de diferença à acetil-L-carnitina em relação à L-carnitina? Uma coisa muito importante: o grupamento acetil na acetil-L-carnitina permite que a acetil-L-carnitina penetre a barreira hematoencefálica. Para quem não sabe o que é barreira hematoencefálica, é uma barreira que protege nosso sistema nervoso central, protege nosso cérebro, a nossa coluna, onde passam os impulsos nervosos. É um excelente método, diga-se de passagem, né? Se não tivesse a barreira hematoencefálica, provavelmente a gente não ia durar muito tempo. Mas a L-carnitina não atravessa a barreira hematoencefálica, por isso que ela não tem quase nenhum efeito sobre a cognição, sobre o aprendizado. Já a acetil-L-carnitina, por possuir essa capacidade de penetrar a barreira hematoencefálica, ela vai elevar os níveis de acetilcolina e, portanto, otimizar a cognição. É claro que de forma muito branda. Deixemos claro isso, muito branda mesmo. Bom, e vamos lá. Por que a acetil-L-carnitina forma acetilcolina? Como eu mostrei lá no slide anterior, vamos ver aqui a molécula hipotética de acetil-L-carnitina. Ela penetra lá a barreira hematoencefálica. Ao penetrar e encontrar uma outra molécula chamada colina, você já deve ter ouvido falar na colina. Essa ligação entre o grupamento acetil e o grupamento L-carnitina é quebrado. E esse acetil se liga à colina, formando a acetilcolina. Para quem não sabe, a colina é encontrada de forma abundante nos ovos, entre outros alimentos, mas principalmente no ovo, ok? Eu coloquei aqui alguns tópicos, vamos só comentar de forma breve. A acetil-L-carnitina atravessa a barreira hematoencefálica, ao contrário da L-carnitina. A biodisponibilidade da acetil-L-carnitina é muito maior. O que isso significa? Significa que quando a acetil-L-carnitina chega lá nas zonas de absorção do intestino, nas porções de absorção, ela penetra muito mais fácil as barreiras do intestino do que a L-carnitina. Ou seja, você precisa de uma quantidade muito menor de acetil-L-carnitina do que de L-carnitina. Justamente porque a absorção da acetil-L-carnitina é muito maior. Efeito mental mais pronunciável com a acetil-L-carnitina, justamente porque a acetil-L-carnitina penetra a barreira hematoencefálica e a L-carnitina não. Vamos só fazer aqui uma pequena observação. Para quem busca a carnitina para musculação, para atividades aeróbicas de alta intensidade, que quer apenas promover uma maior eficiência energética, disposição, força muscular, etc., a L-carnitina é muito melhor. Por quê? Porque a L-carnitina ela vai penetrar nas mitocôndrias dos músculos vamos dizer que grande parte dela vai realmente para as mitocôndrias musculares. Já a acetil-L-carnitina, uma parte vai para as mitocôndrias musculares e a outra parte vai atravessar a barreira hematoencefálica e vai para o seu cérebro. Então a acetil-L-carnitina seria melhor para quem busca um increase aí na parte cognitiva, que, diga-se de passagem, é muito pequena. Eu pessoalmente não indico muito. Bom, pessoal, eu coloquei aqui a dose usual de acetil-L-carnitina é de 500 mg a 1 grama dia. É claro que você não deve se automedicar, né, pessoal? Procura um médico nutrólogo ou uma nutricionista, eles vão te fazer aí um protocolo certinho, porque, como a gente sabe, suplementos, embora sejam de venda livre, podem trazer alguns riscos à saúde aí de algumas pessoas. Então é sempre importante procurar um médico. Bom, pessoal,
o vídeo foi esse. Como eu sempre digo no final dos vídeos, nunca se automedique, procure um médico especializado. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Se você quer que eu fale sobre algum tema em específico, tire alguma dúvida, deixa aí nos comentários que vai ser um prazer te responder, ok? Até mais.